Esta é Yeon-woo, a protagonista de nossa história emocionante, e ela vai cometer suicídio para se vingar de seu marido. Este é Yoo, o marido de Yona, que a mantém à força ao seu lado e não a deixa ir embora. Notando uma longa espada nas mãos de sua esposa, Ojo pede para ela largar aquela coisa perigosa, mas Yeon-woo recusa o pedido, continuando a segurar a espada e dizendo que precisa fazer algo. Yoo não percebe a gravidade da situação, então pergunta à esposa se ela vai matá-lo. Yona responde que seria melhor que ele a matasse do que a torturasse por tanto tempo. A protagonista lembra o marido de que ele matou todos os seus parentes e, novamente, diz que seria melhor que ele a matasse também. Em resposta, Ojo pede a Yeon-woo para não dizer essas palavras e pergunta como ele poderia matar a pessoa que ama. Yona fica furiosa, não acreditando na sinceridade do marido, e o chama de doente. Gritando, a jovem pergunta como ele pode amá-la depois de tudo o que fez. Ela lembra novamente que ele matou sua família e amigos, colocando suas cabeças nos portões da fortaleza. Yeon-woo também lembra o marido que ele matou um homem apenas porque olhou nos olhos dela e que Yoo chama isso de amor. Yoo responde que isso é amor para ele, dizendo que ela pertence a ele e é sua propriedade. Mas Yeon-woo grita histericamente que ela não é dele e nunca será. O homem beija o pulso dela e afirma que ela pertence a ele até o fim dos tempos. Em resposta, a protagonista puxa sua mão do aperto dele, rindo. Yeon-woo pergunta em voz baixa por que se envolveu com uma pessoa tão louca, tanto nesta vida quanto na anterior, e então coloca a espada na garganta. Yoo fica tenso e pede à esposa que lhe entregue a espada, mas ela não o ouve. A jovem repete que nunca será dele e que partirá desta vida por vontade própria, não por causa dele. Yeon-woo se fere na frente de Yoo e de outros, cortando seu pescoço com a espada. Enquanto morre lentamente, pensa que isso era exatamente o que seu marido merecia. Yoo corre até sua esposa ferida e cai de joelhos diante dela, gritando para alguém chamar um médico. A última coisa que Yeon-woo pensa é que realizou a vingança perfeita e que quer aproveitar essa morte. Enquanto viaja para o submundo, ela pergunta a Deus por que ele a força a viver uma vida terrível após a outra e diz que quer morrer assim. Mas quando Yeon-woo se encontra no submundo novamente, percebe algo: ela acordou no mesmo mundo que seu marido, Yoo. Ela estava prestes a fugir, mas de repente sente que não tem forças nas pernas. Logo, o som inesperado de cascos é ouvido, fazendo-a se virar em direção ao som. Yeon-woo vê um homem misterioso a cavalo que imediatamente a reconhece como uma pessoa da superfície da terra. Ele olha para a jovem, tentando perguntar algo, enquanto ela continua sentada no chão, olhando para ele. A protagonista percebe imediatamente que tudo não é como antes e que Ojo apareceu nesse lugar antes dela. De repente, Yeon-woo ouve vozes estranhas atrás dela. Quando se vira, vê seus pais e sua irmã. Sua família sofreu um acidente de carro, mas todos escaparam com ferimentos leves. Ao olhar para sua família, Yeon-woo percebe que eles ainda estão vivos neste mundo. O homem a cavalo supõe que eles sofreram um acidente e pergunta à família se estão feridos. O pai de Yona responde que está tudo bem, e sua irmã fica surpresa com a aparência do homem. Eles não entendem por que ele está vestido daquele jeito e perguntam se alguma filmagem de drama está acontecendo por perto. O pai de Yona pede ao homem misterioso seu telefone, pensando que o seu está quebrado no acidente. O homem responde que não sabe do que ele está falando, mas que pode ajudá-los. Ele pede a seu servo que apresente essas pessoas ao Sr. Chung. Ao ouvir o nome familiar de outra pessoa, Yeon-woo fica tensa. Ela sabe que o Sr. Changan governa o submundo e que ele é o pai de Ojo. Yeon-woo também entende que, se forem até ele agora, ela encontrará seu marido novamente. Como não quer cruzar com Ojo, ela pensa que precisa deixar este lugar o mais rápido possível, mas não sabe para onde ir. Sua irmã se aproxima e pede para ela se levantar do chão, dizendo que receberão ajuda. Mas, de repente, algo estranho acontece, fazendo a irmã de Yona olhar para ela chocada. A cor do cabelo de Yona mudou de preto para branco. O homem que chegou a cavalo acha isso incrível e diz que é a primeira vez que vê um cabelo tão brilhante. Virando-se para a protagonista, ele diz que ela deveria ir com ele. Yeon-woo olha com medo e confusão, sem entender por que deveria ouvi-lo. De repente, seu pai pergunta ao homem por que ele só vai levar sua filha mais velha, mas o homem diz para ele não se preocupar e que, após conhecer o Sr. Shenan, todos ficarão surpresos novamente. O pai de Yona fica irritado e pergunta em voz alta por que deveria acreditar nele. Yeon-woo, por sua vez, entende que, se não fizer nada, definitivamente encontrará Ojo. Momentos de sua vida com Ojo, nos quais ela sofreu, vêm imediatamente à mente.
Ela lembra como Ojo a fez se sentir culpada por tudo. De repente, Yeon-woo ouve alguém perguntando se ela realmente se arrepende. Ela percebe seu próprio cadáver, entendendo que é ela mesma quem morreu na vida passada. Yeon-woo passa por seu corpo e diz que sabia que Ojo os mataria. Ela pergunta se eles morrerão por causa dele desta vez também. Durante todo esse tempo, enquanto Yeon-woo estava perdida em seus pensamentos, o homem misterioso e sua família a observavam silenciosamente. No final, Yeon-woo toma sua decisão e concorda em ir com o homem. Em resposta, o homem olha para ela pensativamente, claramente não esperando uma resposta positiva. A irmã mais nova de Yona pergunta se ela tem certeza de sua decisão, e o pai dela diz que sim. Perigosa, mas Yeon-woo percebe que, para evitar encontrar Ojo agora, ela não tem outra escolha. Ouvindo alguém dizer que Yeon-woo deveria decidir por si mesma o que fazer, todos se viram. A mãe de Yona se aproxima deles, perguntando quando Yona já os ouviu. Ela diz que Yeon-woo nem mesmo entende o quanto eles se preocupam com ela e que ela sempre faz o que quer. Yona tenta convencer sua mãe de que isso não é verdade e que não é o caso, mas sua mãe pede que ela não invente desculpas e diz que não irá se intrometer em sua alma e que ela deve fazer o que achar melhor. O pai de Yona pergunta à mãe, confuso, se ela realmente deixaria Yeon-woo assim. Yona mentalmente pede desculpas à sua mãe porque não pode explicar nada a ela, mas promete que desta vez protegerá sua família. A família de Yona vai embora com o servo do homem, e ele finalmente se aproxima dela, agachando-se na frente de Yeon-woo. O homem diz o quanto ela é uma mulher estranha. Ele comenta que permanecer com ele naquela situação claramente não foi uma decisão fácil. Yeon-woo apenas o olha em silêncio e estende a mão para que ele a ajude a se levantar. O homem pergunta se ela gostaria de conversar com ele sobre algo em particular. Ela responde que o mesmo se aplica a ela e, em seguida, pergunta se ele vai segurar sua mão. O homem pega a mão dela, dizendo que é uma honra segurar a mão de uma mulher como ela no mundo subterrâneo sem luz. Depois de beijar o pulso de Yona, a protagonista olha para ele timidamente e pergunta o que ele quis dizer com aquilo. Mais uma vez, Yona se perde em pensamentos, lembrando que caiu no submundo após o acidente e que, após cada morte, retorna a este momento. Ela percebe que esta é sua terceira vida na masmorra e que deve usar tudo o que aprendeu em suas vidas passadas dolorosas. Yeon-woo, de repente, agarra a mão do homem, surpreendendo-o, olhando para ele, ela pensa mentalmente que, graças a esse homem, poderá se libertar de Ojo. Yeon-woo coloca a mão no coração e pede ao homem misterioso para torná-la sua. Ele pergunta se ela entende o que isso significa. Yeon-woo responde que sim, ela entende, e em seus pensamentos percebe que, uma vez que chegou aqui, não pode mais retornar ao mundo antigo. Ela também entende que encontrar Ojo é inevitável de qualquer forma. A protagonista diz a este homem que será sua mulher. Colocando a mão sobre os cabelos dela, o homem diz que sua confissão parece de alguma forma triste. Ele pergunta a Yona quem, neste mundo, ofereceria a um homem se tornar sua mulher com uma expressão tão abatida. O homem diz que também está curioso sobre ela, mas que não aceita mulheres desconhecidas. Em resposta, Yeon-woo grita e diz que ele a aceitará. Ela lhe diz que, geralmente, quando as pessoas estão perdidas, perguntam se estão feridas e tentam enviá-las para casa. Ela acrescenta que eles imediatamente quiseram entregar seus parentes a um homem chamado Shangan, presumindo que isso fosse a lei deste lugar. Olhando para o homem, Yeon-woo diz que ele quebrou essa lei porque a convidou para ir com ele. O homem responde que o pedido dela não parece simples e, em seguida, pede desculpas por suas ações subsequentes. Ele pega Yona nos braços e a coloca em seu cavalo. Ele oferece a Yona um acordo, mencionando que não traz estranhos para sua casa e que também não é ingênuo a ponto de acreditar que Yeon-woo realmente quer se tornar sua mulher. Assim, ele pede que ela diga o que quer. Yeon-woo pede que ele a proteja, não importa o que aconteça. O homem aceita o pedido dela sem pensar muito e concorda. Ele sobe em seu cavalo e eles finalmente partem. De repente, o homem se lembra de que nem sequer se apresentaram. Ele diz que seu nome é Kavita. A garota também lhe diz seu nome, Yeon-woo, pensando que é a primeira vez em muito tempo que anda ao ar livre. Kavita repete seu nome em voz alta e diz que é um nome bonito. Logo, eles chegam ao portão traseiro da fortaleza. Kavita diz que o cabelo de Yeon-woo é muito chamativo, então seria melhor entrarem pela porta dos fundos. De repente, o homem percebe Yeon-woo olhando para as flores e pergunta se é a primeira vez que as vê. Ele explica que são flores que florescem apenas no subsolo. Enquanto Kavita conta como essas flores crescem na escuridão, Yeon-woo novamente mergulha em suas memórias.
Ela lembra de seu ex-marido, Ojo, que uma vez lhe deu essas flores. Quando o portão se abre e Kavita e Yeon-woo entram, a protagonista percebe que realmente voltou a este lugar terrível. Eles são recebidos por uma garota que se apresenta como Sarin e diz que servirá a senhora. Yeon-woo imediatamente se lembra de Sarin de sua vida passada, como ela também era sua serva e sempre a ajudava. Yeon-woo pensa no quão bom seria encontrar Sarin nesta vida também. Sarin diz que levaram a família de Yona para um lugar confortável, mas Yona de repente lembra que Sarin é uma aliada de Ojo e não entende por que ela está ali. Kavita pede a Sarin para tingir o cabelo de Yona de qualquer cor que ela queira, desde que não brilhe tanto. Ele também pede à serva que dê um banho em Yeon-woo, troque suas roupas e a leve para o quarto dele. Olhando para Yona, Kavita diz que eles passarão esta noite juntos. Sarin mostra a Yeon-woo a área e diz que ela viverá ali, pedindo que se sinta em casa. Yeon-woo, dirigindo-se a Sarin, diz que não quer que ela chamá-la de senhora e pede que Sarin a trate de forma mais informal. Ela também se apressa em dizer que ela e o Sr. K não têm um relacionamento especial. Em resposta, Sarin diz que não pode tratá-la informalmente porque, de uma forma ou de outra, o Sr. V a trouxe para sua casa. Sarin menciona que esta é a primeira vez que o Sr. F traz uma mulher para a casa. Ela acrescenta que não pode dar todos os detalhes, mas tem certeza de que Yeon-woo significa muito para o Sr. V. Yeon-woo pergunta a Sarin como Vita realmente é, e Sarin a questiona se ela sabe algo sobre espíritos guardiões. Claro que Yeon-woo sabe muito bem sobre isso, mas diz a Sarin que é a primeira vez que ouve falar sobre o assunto. Sarin explica que todas as pessoas nascidas e criadas ali são habitadas por espíritos animais. Ela diz que quanto mais forte é o espírito que entra em uma pessoa, mais poderosa ela é considerada. O espírito de V é um lobo negro, e Sarin diz que eles o chamam de lobo negro. Yona pensa que esse é um espírito guardião muito apropriado para ele. Sarin pergunta a Yona de que cor pintar seu cabelo, mencionando que, com uma pele tão clara, qualquer tom ficaria bom. Yeon-woo sugere preto, como o de Mr. Fitz, e Sarin concorda sem problemas. Enquanto Sarin tingia seu cabelo, Yeon-woo pensava em como era possível que seu cabelo mudasse de cor sozinho e que isso não era a única coisa estranha naquele mundo. Yeon-woo percebe que essa vida será diferente das anteriores e espera algo bom. Sarin fica indignada ao perceber que o cabelo não foi tingido completamente de preto, mas apenas perdeu o brilho. Yeon-woo diz que será suficiente que o cabelo não seja chamativo e que ela gosta da cor assim. Sozinha no banheiro, Yeon-woo pensa no Sr. Va, lembrando que ele ofereceu um acordo, mas nunca disse exatamente o que queria. Após terminar o banho, Yeon-woo veste um hobby sem esperar que o Sr. Vita aparecesse no corredor. Sorrindo, Kavita diz que ouviu dizer que as mulheres levam muito mais tempo para se arrumar. Yona, indignada, pergunta como ele teve a ousadia de ir até ali, ao que o homem responde se não foi ela quem sugeriu que ele a tornasse sua. Kavita diz que veio discutir o acordo com ela, lembrando que ainda não contou os detalhes do que espera em troca. Quando Yona pergunta o que ele quer, a Vita responde que gostaria que ela se tornasse sua noiva. Yona, de repente, pergunta a Vita se ele realmente gosta tanto de brincar com ela, surpreendendo o homem com a pergunta. Ela diz que, quando se ofereceu para ser sua mulher, Kavita recusou, mas agora ele próprio faz a mesma oferta. Ita pede desculpas a Yeon-woo, explicando que ela entendeu mal e lamenta não ter levado os sentimentos dela em consideração. O homem percebe que Yeon-woo teve um bom motivo para fazer tal proposta, então pede a ela que lhe dê uma chance de se justificar durante uma conversa com Cha. A Vita confirma que Mr. Chunga não é uma pessoa comum e que tem o espírito guardião mais poderoso. Ele explica que agora 2 herdeiros estão reivindicando seu legado, um deles é Yeon, filho do rei, e o outro é ele, como parente distante de Changa. Yona se lembra de que constantemente recebia ameaças de Yeon, porque ela era o motivo de ele não conseguir ascender ao trono. Va diz que precisa de uma mulher afastada do poder para provar seu desinteresse pela herança, e Yeon-woo apareceu no momento certo. Quando a protagonista estava pronta para tomar uma decisão, foi aos aposentos de Mr. Fitz para dar sua resposta. Kwa percebe que Yeon-woo tem uma expressão confiante, presumindo que ela já tomou sua decisão. Yeon-woo imediatamente diz ao homem que está pronta para se tornar sua noiva, e Va confirma que o acordo está fechado. Sentando Yeon-woo na cama, Va explica que, aos olhos dos outros, eles devem parecer um casal que se apaixonou perdidamente à primeira vista. Mr. Va diz que vai beijar Yeon-woo no pescoço e pede sua permissão. As ações dele fazem Yeon-woo lembrar de seu ex-marido, que sempre a tratava mal. Sem esperar uma resposta, Mr. K beija a protagonista no pescoço. Devido às memórias terríveis, Yeon-woo de repente grita e pede que Mr. Avita se afaste, empurrando-o.
Ela, em pânico, grita para que ele tire as mãos dela, enquanto sua mente se enche de pensamentos sobre Yeol e o mal que ele a causou. Sob o estresse, Yeon-woo desmaia, e Mr. Ita a segura em seus braços, pensando no quão imprevisível ela é. Do lado de fora do quarto, os servos preocupados ouvem muitos barulhos altos, o que os deixa tensos. Ignorando todas as regras, Sarin decide espiar colocando o ouvido na porta, mas, de repente, Mr. Fita abre a porta abruptamente e pergunta o que ela está fazendo. A serva responde que estava preocupada, perguntando se precisavam de algo em uma noite tão importante para eles. Quando Sarin pergunta o que aconteceu, Kavita a convida a entrar no quarto para ver por si mesma. A serva questiona por que Yeon-woo não para de chorar, mas Ita responde que não fez nada a ela. V pensa que, no momento do beijo, Yeon-woo nem sequer olhou para ele, suspeitando que ela estivesse pensando em outra pessoa. No final, Kavita dispensa a serva e pede que ela certifique-se de que ninguém descubra o que aconteceu naquela noite. Quando Yeon-woo acorda, com a pergunta se ela teve um pesadelo e como ela está se sentindo. Ele conta à protagonista tudo o que aconteceu na noite anterior, surpreendendo-a, porque ela não se lembra de nada. Durante o café da manhã, Va diz que, para proteger Yeon-woo, precisa saber quem ou do que ela tem medo. A garota decide contar ao Sr. F sobre seu marido, sem mencionar que é Yeol. Ela também compartilha informações sobre sua família, começando a história do princípio. Yeon-woo conta como sua mãe não era muito carinhosa com ela, mas, mesmo assim, ela a ama, pois é sua mãe. Um dia, a mãe de Yona concordou em ir a uma reunião de pais e mestres na escola, o que deixou a pequena Yona muito feliz. Yeon-woo ficou emocionada ao ver sua mãe sorrindo, algo extremamente raro para ela. Durante a história, Yeon-woo menciona que prometeu à sua mãe se esforçar mais para não desapontá-la novamente. Em um momento, sua mãe saiu para atender o telefone, deixando Yeon-woo e sua irmã mais nova esperando por ela perto do portão da escola. Quando a mãe acenou para elas, as duas correram em sua direção, sem perceberem o carro que vinha em alta velocidade. Elas foram atingidas, caindo no asfalto e sangrando. Yeon-woo relata como acordou no hospital após o acidente, olhando para sua irmã mais nova e se culpando por não ter protegido ela. Yeon-woo ouve sua mãe do lado de fora do quarto dizendo que não tinham dinheiro para pagar as despesas hospitalares. A mãe de Yeon-woo apenas se lamentava pela filha mais nova, sem mencionar Yeon-woo em suas palavras. Ela dizia que, se Yeon-woo tivesse cuidado da irmã, nada disso teria acontecido, colocando toda a culpa em Yona. Yeon-woo começou a se culpar, sentindo que havia sido egoísta em relação à irmã mais nova. Depois de algum tempo, elas tiveram alta do hospital. A família vendeu a casa e se mudou para um novo apartamento. Alguns anos depois, Yeon-woo tornou-se uma compositora famosa, mas, por conta do acidente, não conseguia mais mover os dedos mínimos da mão esquerda. Ela conta à sua mãe que sua música entrou nas paradas de sucesso e que poderia alcançar o primeiro lugar. A mãe diz que está orgulhosa dela, mas logo pergunta sobre as contas, ao que Yeon-woo responde que vencem naquela semana. A mãe agradece a Yona, dizendo que, graças a ela, ainda está viva, e a abraça. Yeon-woo diz que, por sua causa, a família chegou ao fundo do poço e que ela precisa trabalhar duro para garantir que eles vivam felizes. Infelizmente, a família sofre outro acidente, desta vez por conta de uma falha nos freios do carro. Nesse dia, Yeon-woo e sua família entraram no mundo subterrâneo. Yeon-woo conta que foi lá que conheceu Ojo pela primeira vez. Ojo imediatamente percebeu que eles vieram da superfície da terra. Ele se apaixonou por Yona à primeira vista e sempre sussurrava palavras de amor em seu ouvido. Foi a primeira vez que Yeon-woo sentiu esse tipo de amor, comparando-o ao sol da primavera. Ela revela que ela e Yeol realmente se amavam até que algo terrível aconteceu. Ao entrar no pátio da propriedade real, Yeon-woo viu Yeol coberto de sangue e sua família ferida. Estupefata, a garota perguntou em voz alta por que Yeol estava fazendo aquilo. Yeol respondeu que ouviu rumores de que um deles ousou tocá-la. Yeon-woo, em choque, disse que isso era absurdo e que ela só tinha sido segurada quando quase caiu. O marido disse que apenas a ideia de alguém tocar em seu colarinho o enchia de raiva da cabeça aos pés e que ele precisava disciplinar pessoalmente quem fez isso. Yeol perguntou a Yeon-woo se ela queria dizer quem exatamente a tocou, prometendo que apenas uma pessoa precisaria morrer. Ele sorriu e comentou que deveria ter perguntado a ela primeiro, pois já havia punido muitas pessoas inocentes. Yeon-woo caiu de joelhos em choque. Ojo, segurando sua mão ensanguentada, disse que ela não precisava se preocupar. Ele beijou o pulso de sua esposa, dizendo que a amava e que resolveria tudo.
Depois de contar tudo isso ao Sr. Hua, ele pergunta se Yan Wu quer que ele a proteja de seu ex-marido. De repente, Yan Wu percebe que Ita acha que seu marido está na Terra, quando, na verdade, Yo está ali. Ela decide mentir para o Sr. F, dizendo que ficou com medo de homens por causa do marido. Faz sentido quando Vita pergunta, e quanto a mim, já que também sou homem? Yan Wu responde que ele é muito gentil, e é por isso que não sente tanto medo dele como dos outros. A partir das palavras da garota, o Sr. Kavita conclui que ela aparentemente se sente muito confortável ao lado dele. Ele acrescenta que, se Yan Wu não tivesse desmaiado na noite anterior, ele teria mostrado que tipo de homem ele realmente é. Vita diz que hoje eles irão a um pequeno templo onde ele está organizando um banquete. Yan Wu decide perguntar por que o Sr. F quer levá-la com ele. Sorrindo, o homem responde que quer sentar com sua namorada em um lugar divertido. Após isso, o Lord F pergunta se Yona irá anunciar a todos sobre o relacionamento deles. Antes de sair, o senhorita apresenta Yan Wu a Soorro, que será seu guarda-costas, e pergunta, só por precaução, se ela tem medo dele, já que também é um homem. Yan Wu convence de que tudo ficará bem e conhece Soorro. Vita, de repente, menciona que ele e Yan Wu compartilharão o mesmo quarto de qualquer forma, o que a surpreende. Ele lembra a garota que são noivos e que isso é completamente normal. Yan Wu concorda, mas ele pensa consigo mesmo que ainda é um pouco estranho. O senhorita então menciona que quer apresentar Yan Wu a Mr. Shangan como sua escolhida. Ele pergunta a Yona se ela se importa em ouvir seu desejo, e a garota ficou preocupada, mas não demonstrou. Yanu percebe que definitivamente verá hoje na reunião com o Sr. Chonggan. Ela tenta se tranquilizar, dizendo a si mesma que não tem com o que se preocupar, já que estará com o Sr. F o tempo todo. Ainda assim, Kavita percebe sua ansiedade e pergunta se está tudo bem, observando que o semblante da garota parece pouco saudável. Ele lhe entrega seu lenço. Yan Wu faz desculpas, dizendo que está bem e que apenas estava pensando em algo. Decidindo mudar de assunto, ela pergunta se já chegaram. Kavita pergunta se ela está preocupada com o que está por vir. O homem apressa-se em tranquilizá-la e garante a Yona que ninguém ousará machucá-la. Yan Wu sorri de volta e pega a mão do Sr. Vi. Logo, os dois entram no templo real, e Yan Wu olha ao redor com interesse. Na entrada, eles são imediatamente recebidos por uma garota, a quem F chama de Dan. Ele apresenta Yanu a Dan, dizendo que ela é a artista mais talentosa. Dan pergunta quem é a garota ao lado dele, e Vi responde calmamente, com um sorriso falso no rosto, que é sua noiva. Dan comenta que o Sr. Vi trouxe uma convidada especial ao templo. Ela então toca uma bela melodia em seu instrumento musical. Observando-a e ouvindo-a tocar, Yanu parece surpresa. O Sr. Avita aplaude respeitosamente, dizendo que a música de Dan é simplesmente ouro. Dan responde feliz que praticou bastante para oferecer a melhor música. Kavita diz que atenderá qualquer pedido dela e a incentiva a falar o que deseja. Hesitante, Dan diz que gostaria que a senhorita Yan Wu tocasse uma melodia para eles. Yan Wu fica genuinamente surpresa com o pedido, e Dan diz que percebeu que ela toca instrumentos de corda por causa dos calos em seus dedos. F pergunta a Yanu se ela sabe tocar instrumentos, dizendo que estaria mentindo se dissesse que não quer ouvir a melodia que ela compôs. Yanu responde que não se importa em tocar, mas pede ao Sr. Vi que respeite seus desejos. Dan observa nervosa enquanto Yan Wu se prepara para tocar sua melodia, explicando que a música não tem nome. Essa melodia foi a primeira canção que Yanu compôs enquanto estava em uma masmorra em sua vida passada. Naquele momento, ela estava em um quarto sem janelas e com teto baixo, onde havia sido trancada por Ojo possuído. Yanu lamenta a cada momento de seu amor por Ojo, então criou essa música como uma expressão de ódio por ele. A protagonista começa a tocar sua melodia sem nome, concentrando-se totalmente na execução. Após ouvi-la tocar, Kavita e os outros ficam muito chocados e agradavelmente surpresos. Dan, que não gostava de Yanu desde o início, inveja sua habilidade excepcional e a melodia bem executada. O Sr. Avita aplaude e declara que foi excelente. Dan ouve o homem confessar que é a melodia mais bonita que já ouviu em sua vida. O Sr. Hua diz que Yan Wu presenteou com um jogo tão maravilhoso que ele precisa cumprir sua promessa. Yan Wu, lembrando da promessa, diz ao mestre que contará a ele quando estiverem a sós. Essa foi a última frase que Dan ouviu antes de sair correndo da sala. Ela corre rapidamente até o final de um longo corredor vazio e para. Em sua mente, Dan diz que o lugar ao lado do Sr. F originalmente pertencia a ela.
Furiosa, a garota quebra um vaso próximo, que cai no chão com um estrondo. Dan odeia Yanu por ter tomado seu lugar e se tornado a mulher do Sr. Vi. Já na rua, Kavita pergunta a Yona se ela tocava na superfície da terra também, ao que a garota responde que compunha músicas e, por isso, sabe tocar instrumentos. O Sr. Vi diz que está muito surpreso e que a execução foi incrível, e Yanu agradece. Yanu admite que não toca com as próprias mãos há muito tempo. Às suas palavras, Kavita responde que percebeu como seu dedo mínimo tremia durante a execução. F pergunta a Yona se ela se machucou ou se está com dor, ao que ela responde que aconteceu quando era criança e que agora não sente mais dor. O cavalheiro lamenta, dizendo que, se Yanu já toca tão bem agora, imagina como seria se ela nunca tivesse se machucado. A garota, sorrindo modestamente, agradece novamente ao Sr. Kit pelos elogios. Lembrando que Yan-woo deveria falar sobre seu desejo, o senhorita pergunta o que seria. Na verdade, Yan-woo queria pedir um quarto separado, mas pensou que casais por contrato devem dormir juntos. Eventualmente, eles chegam a um lugar, e Yanu se distrai, perguntando onde estão. O Sr. Fer responde que é o quintal da casa deles e que é seu lugar favorito. Havia muita cinza vulcânica acumulada no quintal devido aos muros baixos. Pisando nas cinzas, Kavita comenta que parece andar nas nuvens. O cavalheiro sugere que Yan experimente caminhar sobre as cinzas, mas ela recusa timidamente. Kavita tranquiliza, dizendo que, assim que ela der um passo, seu humor melhorará, mencionando que, desde que Yan-woo entrou no submundo, ela está constantemente tensa. Yan-woo concorda em caminhar sobre as cinzas, mas apenas por um curto período. Ela pisa cuidadosamente nas cinzas com os pés descalços, dizendo que realmente é macio. Em sua mente, Yanu pensa há quanto tempo não andava sobre essas cinzas. O senhora, de repente, espirra água na garota, e Yona pede que ele pare. Um Kavita satisfeito pede que ela experimente também. Yan-woo joga um pouco de cinza e acerta o senhorita na cabeça, pedindo desculpas em seguida, dizendo que o avisou. Kavita comenta que sobreviverá. E que ela mesma não tem paciência. A protagonista apenas ri de forma constrangida com sua resposta. Enquanto fazem uma pausa após caminhar pelas cinzas, o Sr. Hua diz que está feliz que Yan-woo tenha gostado. Ita então confessa que, na verdade, aquele é o quarto da senhorita Yan-woo. A garota fica surpresa e pergunta se eles não haviam concordado em dormir no mesmo quarto. Mas Kavita explica que os quartos estão separados apenas por uma porta, então pode ser considerado que eles vivem juntos. Hua diz que, se Yan-woo tem medo de homens, ela se sentirá desconfortável compartilhando um quarto com ele, e que há quartos suficientes na casa para ela ocupar um deles. Ele acrescenta que, enquanto Yanu estiver ali, ela pode se sentir em casa. Olhando afetuosamente para o mestre, Yan-woo agradece. Quando o Sr. Vita sai, ele inesperadamente encontra o guarda-costas de Sorro. Sorro informa ao Sr. V que há um homem procurando por ele. Quando chegam ao local marcado, Ita ajuda Yan a descer da carruagem. Yanu imediatamente percebe que chegaram ao palácio do Sr. Shangan, pois reconhece o lugar pela aparência. A garota entende que chegou o momento em que ela realmente encontrará Ojo. Yan-woo sente náuseas por causa dos pensamentos avassaladores. O Sr. Kavita percebe e pergunta se está tudo bem, observando seu semblante doentio. Yan-woo honestamente diz que está se sentindo um pouco mal. Kavita se aproxima e a tranquiliza, dizendo que prometeu que ninguém ousaria machucá-la, mas Yanu ainda nega e diz que está bem. Yan-woo faz uma resolução mental de que nunca mais chorará ou terá medo por causa de Ojo. Com esse pensamento, Yan-woo e Hua vão ao palácio do Sr. Shangan. Yanu nota que, mesmo depois de muito tempo, o interior do palácio não mudou, ainda tendo o mesmo papel de parede que Ojo adorava. Parecia-lhe que Ojo poderia aparecer a qualquer momento, e ela o encontraria. O Sr. Vita percebe o comportamento estranho da garota, mas não faz nada. O Sr. Hua cumprimenta o Sr. Shangan, e Yan-woo faz uma reverência. Ita pede que sua noiva levante a cabeça, o que deixa Yan-woo tensa, pois tem medo de ver seu ex-marido, mas não há como voltar atrás. No entanto, quando a garota levanta a cabeça, ela vê apenas o Sr. Shangan sentado no trono. Shangan, olhando para Yan-woo, percebe que ela é a amada do Sr. Vita e pergunta seu nome. Yanu diz seu nome, ao que Shangan responde como se Uita tivesse atingido com força, como se tivesse medo de que ele a machucasse. Sem entender onde Ojo está, Yanu olha ao redor novamente, lembrando que ele definitivamente estava ali em sua vida passada. F pergunta ao Sr. Shangan, confuso, sobre o que ele está falando, e ele pergunta por que Vita trouxe sua noiva apenas agora.
Yan-Wu pensa, esperançosa, que talvez nesta vida ela não encontre Ojo de forma alguma. Por fim, o Sr. Shangan diz que só queria vê-los e que isso é o suficiente, então eles podem ir. Shangan diz a Yan-Wu que ainda precisa conversar com o mestre, e Yan-Wu responde que o aguardará do lado de fora. Yan-Wu sai, deixando seu noivo e o Sr. Shangan sós. Shangan diz ao Sr. Ita que a garota é muito charmosa e pede que ele ajude a se acostumar com o submundo. Em seguida, Shangan pergunta se Ita sabe o motivo real pelo qual ele o chamou ali. Enquanto isso, Yan-Wu, que havia saído para a rua, ainda pensava sobre como não encontrou Ojo ali, mesmo sabendo que ele deveria estar ao lado do Sr. Shangan. Ela se senta sob uma árvore para descansar. Yan-Wu percebe que, se Shangan não a convidasse mais para aquele lugar, ela definitivamente nunca mais veria Ojo novamente, e isso era o mais importante para ela. Mas, de repente, a garota ouve um barulho e decide se virar. Infelizmente para ela, era Ojo, que havia retornado ao palácio. Yan-Wu fica horrorizada, sem entender o que ele estava fazendo ali. A protagonista se esconde atrás de uma árvore e até prende a respiração para ser o mais silenciosa possível. Ojo se pergunta em voz alta o que seu pai viu naquela garota medíocre para protegê-la tanto. Quando ele passa pela árvore, Yan-Wu suspira de alívio, mas Ojo ainda a percebe e, de repente, se aproxima por trás, perguntando quem ela é. Ela se vira horrorizada e se assusta com ele, gritando de medo. Ojo pergunta novamente quem ela é para olhar para ele de forma tão descarada. Yan-Wu percebe que Ojo ainda é o mesmo que ela se lembra. Ele, de repente, estende a mão para ela e diz que ela deve estar com medo. Yan-Wu fica surpresa com esse gesto, pois antes Ojo nunca a deixaria em paz, mas ela sabe que precisa permanecer calma agora. Mesmo assim, ela silenciosamente pega sua mão para se levantar, mas Ojo, de repente, a puxa para si, assustando-a novamente. Yan-Wu pergunta o que ele está fazendo e pede que a solte. Ojo, ao soltá-la, comenta que ela treme violentamente ao vê-lo, como um ratinho, e que queria brincar com ela. Olhando para ele com raiva, Yan-Wu pensa no quanto ele é repugnante e em como ele sempre foi assim. Yona diz a Ojo que é completamente inaceitável brincar assim com alguém que está vendo pela primeira vez. Ojo interpreta suas palavras como rudes e pergunta se ela sabe com quem está falando. Yan-Wu responde que é noiva do Sr. Vi. Ojo diz que, não importa quem ela seja, isso não lhe dá o direito de tratá-lo daquela forma. Em resposta, Yan-Wu diz que, se ele tivesse um mínimo de boas maneiras, não agiria assim com um estranho. Olhando para ela, Ojo comenta que Vita encontrou uma mulher muito parecida com ele. A Vita pergunta a Yona qual é seu nome, e ela responde hesitante, temendo que ele a reconheça. Ela é a mesma pessoa de sua vida passada. Ojo, repetindo seu nome em voz alta, diz que é um nome bonito. A serva Sarun, que permanecia na entrada do palácio, percebe Ojo claramente sem esperar vê-lo ali naquele dia. Ela faz uma reverência ao mestre enquanto ele passa e, ao olhar na direção de onde ele veio, percebe que Yan-Wu também estava lá. Sarun retorna ao local e começa a chamar pela senhora. Ao notar Yona sentada no chão, Sarun imediatamente corre até ela, preocupada. Yan-Wu pede desculpas à serva, dizendo que suas pernas estão fracas, e Sarun pergunta o que aconteceu. A garota pede que Sarun volte para casa primeiro, e a serva concorda sem hesitação. Quando o Sr. Vita retorna, ele pergunta a Sarun onde está a senhora Yan-Wu. Sarun diz que Yan-Wu já está em casa e que ela adormeceu. Kavita elogia a serva pelo trabalho e pergunta o que aconteceu. Sarun admite que não sabe todos os detalhes, mas menciona que viu Yan-Wu tremendo de medo. Ojo olha para a serva confuso e pergunta como isso aconteceu, já que tudo parecia bem quando ele encontrou o Sr. Shangan. Sarun responde honestamente que, quando Yan-Wu saiu do quintal, Ojo estava retornando pelo mesmo caminho. Algumas horas antes, enquanto o Sr. Shangan conversava com o Sr. Ita, ele começou a tossir violentamente. Kavita correu até o senhor em pânico, perguntando se estava tudo bem. O Sr. Shangan respondeu que estava bem e pediu que não se preocupasse. Ele disse que já não era jovem e que era natural que seu corpo não o obedecesse mais, acrescentando que era hora de deixar aquele lugar. Dirigindo-se ao senhor, Kavita pediu que ele não falasse assim, pois ainda estava em perfeita saúde. O Sr. Shangan percebe que Ita não parece confiar em Ojo. Vita pensa que, um dia, essa família chegará ao fim, e Ojo descobrirá que não há ligação sanguínea entre eles. Hua lembra ao Sr. Shangan que, como ele mesmo disse, quando Ojo se tornar governante, ele aprenderá sobre seu segredo fraternal. No entanto, Shangan rapidamente muda de assunto, perguntando se Yan-Wu é realmente a pessoa que Ita estava procurando.
Kavita responde que não tem certeza, mas que realmente quer acreditar que é ela. No dia seguinte, Yanu pede desculpas ao Sr. Hua pelo ocorrido no dia anterior. Ela diz que prometeu esperá-lo, mas acabou indo embora, o que a preocupou muito. Kavita pede que ela não se preocupe e diz que está tudo bem, que foi apenas um detalhe. Yan-woo agradece pela compreensão, mas Hua pede que ela conte o que aconteceu no dia anterior. A protagonista hesita, incerta, pensando mentalmente o quanto pode confiar nesse homem. No final, após refletir, Yan-woo diz que nada aconteceu, usando a desculpa de que estava apenas um pouco cansada. Kavita não acredita, mas simplesmente diz para ela descansar naquele dia. Após a conversa, Yanu vai para a casa de banhos. Ela percebe que Vita não acreditou nela e pensa que também não acreditaria nele se ele respondesse daquela forma. No entanto, parecia que Kavita estava mais preocupado com ela do que desconfiado de algo. Yanu começa a pensar em como, inicialmente, achava que ele era um homem comum, mas percebeu que ele era o mais gentil e refinado de todas as pessoas que conhecia. Quando Yanu olha para o Sr. Vita, sente vontade de lhe contar tudo. Contudo, ainda não sabe se pode confiar nele. Perdida em seus pensamentos, Yanu não percebe que o Sr. Vita estava ao lado dela. Como descobriu depois, Vita já estava na casa de banhos, e Yanu simplesmente não o notou ao entrar. Yan-woo pede desculpas, dizendo que ia embora, mas a Vita, de repente, segura sua mão. Yanu permanece em silêncio ao lado do mestre, sem saber o que fazer. Kavita explica à garota que os servos sabiam com certeza que ele estava ali e a enviaram de propósito. Ele diz que, se Yan-woo sair agora, os outros começarão a suspeitar sobre o relacionamento deles. Hua diz que, nesse caso, Yanu também pode aproveitar para relaxar no banho, e a garota concorda. Meio tímida, Yanu entra em uma das banheiras do Sr. Vita. Durante todo o tempo, ambos se olham de forma estranha, em completo silêncio. Yona, percebendo o olhar dele, pergunta ao Sr. Vita por que está olhando para ela daquele jeito. Ela acrescenta que, normalmente, não se incomoda com os olhares das pessoas, mas o dele a deixa desconfortável. Depois, ela se desculpa por suas palavras sem entender o motivo, mas Kavita diz que não há necessidade de pedir perdão. Ele responde que é culpa dele, pois é muito difícil desviar o olhar de uma pessoa com tal aparência. Ainda assim, Yanu permanece ligeiramente embaraçada, perguntando se ela é estranha. Vita concorda, dizendo que ela também é muito misteriosa e que ele está curioso sobre muitas coisas a respeito dela, mas que não quer deixá-la desconfortável. Ele afirma que esperará até que Yan-woo queira contar tudo por conta própria. Yan-woo pensa que, quando Vita é tão gentil com ela, Yanu realmente sente vontade de compartilhar tudo. Naquela mesma noite, Ojo está sentado pensativo à janela do seu quarto, bebendo chá. Enquanto Sarun cuida de Yona, percebe uma mancha em sua omoplata. Yanu se lembra de que ficou com um hematoma quando Ojo tentou segurá-la. Ela diz a Sarun que provavelmente apenas se machucou em algum lugar. Yanu então pergunta à serva se precisava se vestir de maneira tão elaborada apenas para aprender a tocar instrumentos. Sarun sorri e responde que qualquer coisa pode acontecer entre um homem e uma mulher, por isso é importante estar bem vestida. Recentemente, Vita disse a Yan que queria que ela o ensinasse a tocar aquela música sem título porque gostou muito dela. Chega o dia em que Yanu vai ao mestre para ensiná-lo a tocar. Ela explica que a música não tem notação musical e pede que o homem imite os movimentos de suas mãos. Yanu começa a tocar o instrumento devagar enquanto Vita observa atentamente. Ele tenta tocar a música imitando os movimentos de Yanu, e, quando ela percebe que ele está indo bem, começa a tocar em uníssono com ele. Yanu admite que Vita tem verdadeiro talento e que sua execução foi perfeita. De repente, Yanu pergunta ao mestre se ele pratica esportes, ao que ele responde que pode praticar arco e flecha, se necessário. Vita também pergunta a Yanu o que ela gosta, e ela diz que gosta do céu. Ele admite que perguntou porque queria dar um presente a ela, mas, antes disso, pede que ela conte um pouco sobre a superfície. Yanu diz que há neve na superfície, e Vita comenta que, quando ela fala disso, ele se lembra de quando também esteve na superfície quando criança. Subitamente, Yanu joga o mestre no chão e pergunta se ele realmente sabe como chegar à superfície. Ela pensa que, se conseguir sair, poderá romper sua ligação com Ojo e voltar para sua família. Vita pede que ela se acalme e diz que, como isso aconteceu na infância, ele não se lembra de nada. Ele pede desculpas por não poder dar a resposta que ela deseja, e Yanu também se desculpa. Vita suspeita que Yanu esteja com saudades de casa, o que não é surpreendente.
Ele lembra que o ex-marido dela vive lá, e Anu responde que ainda sente falta da terra porque viveu lá por muito tempo. Ela diz que, além disso, só na terra ela poderá ver o céu novamente. Vita pede que Anu não vá a lugar nenhum sem ele, dizendo que as almas dos mortos vagam por ali à noite e podem fazer mal às pessoas. E Anu pensa que nem deveria saber disso, então apenas concorda com o mestre. De repente, Vita diz que Anu pode ver sua família hoje, informando que a questão da moradia já foi resolvida e que, como ela não os vê há muito tempo, agora é o momento. E Anu agradece feliz ao Sr. Hua, que responde que está feliz em ouvir sua gratidão. Ele diz que quer que Anu agradeça de agora em diante e que não peça mais desculpas por nada. Na entrada da casa onde seus pais vivem, Anu pergunta a Sarun se ela gostaria de entrar com ela, mas a serva recusa. Sarun deseja que Anu aproveite o tempo e promete que encontrará algo para fazer enquanto espera. Anu bate na porta e entra silenciosamente na casa, sorrindo. Sua irmã mais nova corre até ela imediatamente, dizendo o quanto ela está bonita, e chama sua mãe e seu pai para a sala. O pai entra, e Anu, feliz, o cumprimenta, dizendo quanto tempo passou desde que se viram. Anu pede desculpas por tê-los preocupado, mas diz que está bem. De repente, a mãe entra na sala, perguntando quem está ali, e Anu sorri para ela. Algumas horas antes, Vita pergunta a Sarun onde Anu está, e ela responde que está se preparando para sair. Ele diz à serva que, enquanto Anu visita seus pais, ele precisará resolver algo importante. O pai de Anu diz que estava muito preocupado com ela, e Anu pede desculpas novamente, dizendo que não deveriam se preocupar. Ela conta que o homem que conheceu na floresta a ajudou muito. A mãe dela diz que não se pode confiar nas pessoas tão facilmente e pede desculpas por ter gritado com ela naquele dia, explicando que qualquer mãe ficaria brava se sua filha seguisse um estranho. Anu pede desculpas mais uma vez, sabendo que a mãe está dizendo isso por preocupação, mas, de repente, sua mãe agradece, dizendo que eles são uma família e devem resolver todos os problemas juntos. A mãe observa as roupas deles, dizendo que estão usando o que puderam encontrar e que, pela primeira vez na vida, está vestindo trapos. A irmã mais nova de Anu pergunta se isso é normal e diz que eles ganham seu próprio sustento. Anu pensa que seria difícil para uma família como a dele se adaptar a esse estilo de vida. A irmã pergunta se eles também podem viver na casa de Vita. Anu responde que não pode resolver essa questão sozinha e que é improvável que isso aconteça agora. A mãe defende a filha, dizendo que, nesse caso, tudo depende do Sr. Vita. Anu fica surpresa com o gesto da mãe, não esperando esse tipo de proteção. Contudo, seu rosto muda quando a mãe pede que ela traga algo na próxima vez porque há pouca comida ali. Ela diz que Vita poderá ajudá-los porque, segundo Anu, ele é um bom homem. De repente, sua mãe a abraça, pedindo desculpas por sempre ter dependido dela. Anu retribui o abraço e a perdoa, prometendo conversar com Vita. Quando Anu está prestes a voltar para casa, sua mãe a abraça novamente, dizendo que ela é a única esperança da família. No caminho para casa, Anu reflete sobre sua responsabilidade de proteger sua família do ex-marido. De repente, alguém agarra sua mão, revelando-se Sarun. A serva pergunta se algo está errado, pois a expressão de Anu parece preocupada. Anu se desculpa, dizendo que apenas perdeu Sarun na multidão e, por isso, correu para procurá-la. Sarun a convence a jantar com ela, dizendo que há um bom lugar por perto. Sarin pergunta se Anu gosta de panquecas fritas, e Anu se pergunta quando ela contou isso para ela. Finalmente, Sarin diz que será uma noite divertida e puxa Anu pela mão em direção ao local onde jantarão. Inesperadamente, elas encontram a senhora Dani e a cumprimentam. Dani percebe que Anu está sozinha hoje, e a garota responde que saiu para a cidade por motivos pessoais. Dani diz, com um sorriso falso, que realmente gostou da atuação de Anu naquele dia, acrescentando que foi algo incomum para o Sr. Vita, razão pela qual ele gostou tanto. Dani comenta que algo novo impressiona o cavalheiro, mas também o entedia rapidamente. Mudando de assunto, Dani diz que parece ter distraído as duas, e Anu responde que ela e Sarin iam jantar panquecas fritas. Dani diz que, devido à grande quantidade de óleo nas panquecas, mulheres casadas não costumam frequentar o lugar, o que deixa Sarin confusa. Dani oferece tratar Anu em um estabelecimento mais adequado, se ela não se importar, mas Anu recusa educadamente, dizendo que quer comer onde Sarin sugeriu. Quando Dani comenta que Anu está dando ouvidos a uma criada, Anu diz que Sarin é mais do que apenas uma criada para ela. Anu deseja uma boa noite a Dani e sai com Sarin na direção oposta.
Já no estabelecimento, Sarin agradece a Yanu por protegê-la, acrescentando que foi por causa disso que se meteu em problemas. Yanu pega sua mão e responde que só disse sua opinião honesta e que não pode permanecer em silêncio quando alguém se comporta daquela maneira. Enquanto Yanu acalmava Sarin, alguns homens se aproximam delas, e um deles diz que quer ser amigo delas. Sarin responde que estão ocupadas e que ele deveria ir embora. O homem agarra a mão de Sarin e, em voz alta, insiste para serem amigos. De repente, alguém o golpeia com força, fazendo-o voar para trás e cair no chão. Yanu se vira, chocada, e vê um homem estranho usando uma máscara. O homem tenta revidar, mas erra e cai novamente. Os companheiros dele tentam defendê-lo, mas também são derrotados. Yanu não tem tempo para agradecer pelo auxílio quando, subitamente, Sarin se curva para o homem mascarado e o chama de Senhor Uta, dizendo que fazia tempo que não o via. Após uma breve conversa, o Senhor Uta pergunta a Yanu se ela está machucada. Antes que ela consiga responder, ele desaparece rapidamente, subindo pelos telhados. Yanu pergunta quem é aquele homem, e Sarin responde que o Senhor Uta é o irmão gêmeo do Senhor Vita. Sarin pede que Yanu não conte nada ao Senhor Vita, pois o relacionamento entre os dois irmãos não é bom. O Senhor Uta vai até Dani, ameaçando-a para que não ouse tocar em Yanu. Ele diz que sabe que foi ela quem enviou aqueles homens e a avisa pela última vez antes de desaparecer novamente. Dani fica pensando que talvez o homem fosse alguém que Yanu traiu o Senhor Vita para ver. Voltando para casa, Yanu cai exausta em sua cama, sem entender de onde veio tanto cansaço. Por fim, decide limpar o quarto para organizar seus pensamentos, já que gosta de fazer isso. Durante a limpeza, ela encontra uma caixa no topo de uma prateleira. Enquanto Yanu observa a caixa com interesse, Vita aparece de repente, perguntando o que ela está fazendo. Assustada, Yanu se vira para ele, dizendo que estava apenas limpando. Quando Vita pergunta por quê, ela responde que gosta de fazer isso. Vita pede que ela coloque tudo no lugar depois de limpar, admitindo que aquele quarto era dele. Yanu decide contar a ele que viu o Senhor Uta naquele dia, e Vita diz que veio falar sobre isso. Yanu comenta que o Senhor Uta e Vita têm auras semelhantes, mas se sente desconfortável por ter dito isso, lembrando que não deveria tê-lo feito. Rapidamente, Yanu muda de assunto para dissipar o constrangimento, dizendo que terminará de limpar antes de sair. Descobre-se que Sarin estava escutando tudo, e Vita pede que ela saia de trás da esquina. Ele conta a Sarin o que Yanu disse sobre o Senhor Uta, e Sarin concorda que os dois irmãos são parecidos. Vita pergunta se deveria contar a Yanu sobre seu irmão, e Sarin responde que ela deveria entender. Naquela noite, Vita e Yanu decidem tomar uma bebida juntos durante o jantar, planejando aproveitar a longa noite à frente. Yanu se lembra de como, em sua vida passada, ela bebia quando tinha dificuldade para cantar uma nova música. Ela começa a cantarolar uma melodia, e Vita pergunta se ela a ouviu na superfície. Yanu confirma e pede desculpas por cantar. Vita diz que não se importa e, em honra à música, decide tocar algo especial para ela. Ele pega um instrumento e começa a tocá-lo com concentração. Enquanto Yanu ouve a melodia, entende por que o Senhor Vita é tão popular. Ela se lembra de Dani e, sem querer, se pergunta em voz alta se Vita não é próximo demais dela. Vita pergunta por que ela está interessada nisso, e Yanu percebe que falou alto, ficando envergonhada. Ela responde que as pessoas gostam de Vita porque ele é gentil com todos e toca bem os instrumentos. Finalmente, admite que Vita é incrível e sempre a escuta e ajuda com seus problemas. Sua família deixou Yanu constrangida. Ela eventualmente disse que achava que era apenas muito grata a ele. De repente, o Senhor Vita diminui a distância entre eles, aproximando seu rosto do de Yanu. Todas as expectativas desaparecem quando Vita diz que ela tinha migalhas nos lábios. Yanu se vira envergonhada, sentindo-se desconfortável, e comenta que poderia ter tirado sozinha, mas ainda assim agradece a ele. Quando chega o momento de se despedirem, Vita diz que o tempo voa quando está com Yanu. Deitada na cama, Yanu pensa sobre a noite, imaginando que Vita a beijaria, e percebe que estava pronta para isso. Na manhã seguinte, Yo se lembra das palavras de Chonggan, que disse que ele deveria convidar o Senhor Vita para seu aniversário. Finalmente, Yo chega ao portão principal da casa do Senhor Vita e pede para que abra. Os guardas, com medo na voz, respondem que o mestre não está em casa e que ele pode esperar até que volte. Mas Yo se lembra de que agora há um segundo mestre na casa. Sonolenta, Yanu sai de seu quarto sem entender quem a chamou tão cedo. Yo sorri maliciosamente, dizendo que veio ao lugar certo, enquanto Sarin tenta ao máximo impedi-lo de entrar.
Yanu começa a suar frio ao ver seu ex-marido na sua frente. Yeol avança em direção a Yanu, enquanto as criadas gritam algo para ele. Furiosa, Yanu grita com Yeol, dizendo que, mesmo com seu status, ele não tem permissão para invadir a casa de outra pessoa assim. Ao ouvir seu nome de seus lábios, Yeol se aproxima, dizendo que finalmente ela o reconhece. Yanu repete que ele não pode simplesmente invadir a casa de outra pessoa, mas Yeol mal a escuta. Ele se aproxima novamente, dizendo que sabe que ela toca instrumentos e que quer que ela toque uma melodia para ele. Segurando firmemente a mão de Yanu, ele pergunta se ela ousaria recusar um membro da dinastia reinante. De repente, Yanu atinge no rosto com toda sua força. Yeol apenas sorri diante da marca vermelha em sua bochecha e comenta que, mesmo sabendo como ele é, ela teve coragem de levantar a mão contra ele. Yanu responde que ele pediu por isso, e que, caso contrário, ela não teria feito isso. Ele sussurra para ela que, já que decidiu que tinha o direito de bater nele, ele também não se conterá. Dirigindo-se aos guardas, Yeol declara que um membro da família real foi ferido naquela casa. Yanu olha tristemente para o chão, sem saber se era isso que realmente queria, acabar presa. De repente, Yanu ouve alguém pedindo para que parem. Quando se vira, vê o Sr. Vita. Yeol diz ao Sr. Vita que Yanu teve a audácia de levantar a mão contra ele, chamando-a de garota insolente. Vita responde que levará Yanu ao palácio para puni-la, mas antes disso pede para que ela faça o que Yeol quer. Yeol comenta que conseguiu a erva que buscava e que isso deveria ser mais importante. Vita retruca, dizendo que a comitiva de Yeol invadiu sua propriedade. Depois de mais discussões, Vita pergunta por que Yeol ousou tocar no pulso de sua dama. Pegando Yeol pela gola, Vita o chama de patife, perguntando como ousou invadir sua casa. Yeol, calmamente, responde que apenas não quer ser alvo de rumores. No final, ele aceita as condições de Vita, mas diz que Yanu é obrigada a tocar uma música para ele em seu aniversário. Vita diz que, de qualquer forma, fará o que sua dama decidir. Após pensar, Yanu concorda em ir à celebração, percebendo que será melhor para todos. Já em casa, Yeol de repente se lembra de onde pode ter visto Yanu antes. No dia anterior ao banquete, Yanu se pergunta se deveria ter aceitado isso e se poderia ter recusado. O Sr. Vita aparece à porta e pergunta se pode entrar, ao que Yanu assente. Após aplicar pomada no braço machucado de Yanu, Vita comenta que o ferimento é grave e levará tempo para curar. Yanu agradece e diz que teve sorte de escapar com apenas um machucado. Vita menciona que sabe que foi a segunda vez que ela encontrou Yeol, pois Sarin contou sobre a primeira vez. Vita pergunta o que aconteceu na primeira vez que ela encontrou Yeol, e Yanu conta tudo. Ela diz que queria resolver tudo sozinha e pede desculpas ao mestre por envolvê-lo, lembrando-o de sua promessa de protegê-la. Vita responde que ela pode contar com ele sempre que precisar. Yanu agradece e comenta que, após o banquete de amanhã, provavelmente não poderão se ver mais. Vita avisa que Yeol é muito mais perigoso do que ela imagina, cruel e imprevisível. Segurando a mão de Yanu, Vita diz que irá ao banquete com ela e a protegerá. Yanu admite que Yeol se parece muito com seu ex-marido, sem mencionar que, na verdade, ele é literalmente ele. Ela se elogia por ser forte e continuar lutando por si mesma e por sua família. Vita diz a Yanu que sempre estará ao lado dela e que ela não precisa temer nada. No dia seguinte, Vita e Yanu chegam ao banquete organizado por Yeol. Sem rodeios, Yeol diz que tem grandes expectativas para a música de Yanu. Antes de sua apresentação, Yanu estavam no corredor quando o Sr. Vita tentou tranquilizar Yanu, dizendo que tudo ficaria bem. Vita pediu a Yanu que imaginasse estar tocando, não para Yeol, mas para ele. Sentada diante de Yeol e sua dama, Yanu expressou sua profunda gratidão pelo convite. Depois de um tempo, começou a tocar o instrumento, e um silêncio caiu sobre o salão principal. Ao final da apresentação, todos se levantaram e aplaudiram Yanu entusiasticamente. Após a celebração, Vita elogiou a performance, dizendo que Yanu tocou de forma magnífica. Yanu admitiu que estava muito nervosa, mas pareceu que suas preocupações foram em vão, pois tudo correu bem. Ela acrescentou que só conseguiu tocar tão bem porque imaginou que estava tocando para o Sr. Vita. Notando que Yanu estava com frio, Vita pediu que ela esperasse enquanto ele buscava seu casaco. Enquanto esperava, um estranho se aproximou de Yanu, cumprimentando-a com um sorriso no rosto. Antes que ele dissesse algo, jogou-a no chão e perguntou se ela era noiva do deus da morte. Confusa, Yanu disse que não entendia do que ele falava.
o estranho pediu que ela não fingisse, perguntando se não foi por ser a noiva do deus da morte que Vita escolheu. Ele acrescentou que Vita queria possuí-la para obter o poder completo do deus da morte. Por sorte, o homem não teve tempo de fazer algo pior, pois Vita apareceu e o socou no rosto. Vita segurou o homem no chão, perguntando o que ele estava fazendo, ao que ele respondeu que sabia muito bem. O homem revelou que seu espírito guardião era uma cobra e que a mais venenosa era a víbora. Ele tocou a mão de Vita, espalhando um veneno perigoso, e ameaçou que, se Vita não cortasse sua mão, o veneno se espalharia por todo o corpo. Durante todo o tempo, Yanu assistia, horrorizada, preocupada com o estado de Vita. Vita, no entanto, respondeu que estava tudo bem e novamente acertou o estranho com sua mão envenenada. Vita declarou que o mataria, chamando-o de narcisista. O estranho, com um sorriso, disse que ficaria satisfeito em vê-lo sucumbir ao veneno. Uma luta se seguiu, durante a qual Vita agarrou o homem pelo pescoço. Quando Yanu tentou chamá-lo, alguém colocou a mão em seu ombro, pedindo para que parasse. Era Io, que se aproximou. O homem estranho imediatamente começou a chamá-lo, e Io se desculpou com Vita, dizendo que o espírito da cobra cometeu muitos erros por estar embriagado em sua homenagem. Abraçando levemente Yanu, Io comentou que ela parecia um pouco assustada. Vita ficou furioso ao ver outra pessoa tocando o ombro de Yanu e, em um ataque de raiva, tentou acertar Io, mas Yanu deteve, pedindo para que não o fizesse, preocupada com sua mão ferida. Vita então pegou Yanu nos braços e pediu a Io que cuidasse do espírito da cobra. Ele levou Yanu até a carruagem, onde a serva Sarun estava esperando, horrorizada com tudo o que ouviu. Sarun estava indignada com o que Una havia feito em pleno aniversário de Io. Yanu admitiu que nunca havia visto Vita tão zangado. Ela disse que causou muitos problemas a ele, mas Sarun retrucou, dizendo que Yanu estava em perigo. Yanu mencionou que Una chamou de noiva do deus da morte, o que surpreendeu Sarun. Enquanto isso, Una reclamava que Io quase o matou apenas porque tocou em uma garota. Una não entendia por que Io estava tão zangado, já que Yanu nem era sua mulher. Una pensou nos rumores de que o deus da morte, guardião do reino subterrâneo, tinha uma fraqueza durante o dia, quando os espíritos não podiam vagar. Nessa hora, o espírito da morte também não podia usar seu poder, e, se alguém o matasse nesse momento, poderia tomar seu poder. Contudo, havia um obstáculo, a noiva do deus da morte. Se o deus da morte dormisse com sua noiva, poderia manter seu poder mesmo durante o dia. Assim, Una concluiu que, para matar Vita, precisaria primeiro matar sua noiva, Yanu. Nesse momento, o Senhor Uta apareceu atrás de Una, dizendo que ele parecia perdido em pensamentos. Uta, com sua espada desembainhada, disse que Una havia tocado em sua mulher. Confuso, Una tentou argumentar, mas Uta o atravessou com a espada. Una percebeu que não sentia dor e não entendia por quê. Uta explicou que não se pode matar alguém que já está morto. Ele libertou seus 4 espíritos, dizendo que deixaria Una com eles. Uta avisou que Una poderia ter sorte e não morrer ou, ao contrário, implorar pela morte. Aterrorizado, Una pediu perdão, prometendo nunca mais tocar em Yanu, mas os espíritos o atacaram. Uta comentou que ele nunca deveria ter feito aquilo e foi embora. Enquanto isso, Vita começou a passar mal e desabou no ombro de Yanu, que entrou em pânico ao sentir que seu corpo estava queimando e fraco por causa do veneno. Desesperada, ela pediu a Sarun que chamasse um médico, mas Vita recusou, implorando para que ela não o fizesse. Finalmente, em casa, Yanu colocou um pano frio e molhado na testa de Vita. Enquanto ele está deitado na cama, as criadas dizem que vão cuidar dele e sugerem que Yanu também descanse. Ela responde que está bem. Percebendo a situação, Sin tira as criadas do quarto, dando a Yanu a chance de cuidar do mestre sozinha. Olhando preocupada para o estado debilitado dele, Yanu murmura que ele é um tolo, enquanto beija sua mão ferida. De repente, Vita recobra a consciência e desperta. Yanu imediatamente se anima e toca o rosto dele. Vita pergunta por que ela está chorando, mas Yanu, confusa, diz que não está. Ele se desculpa, dizendo que parece ter se enganado, e comenta que precisa descansar mais um pouco. Yanu confessa que ficou muito assustada e pede que ele nunca mais faça algo tão imprudente. Vita responde que pode ter parecido ridículo naquele momento, mas ainda conseguiu protegê-la. Yanu, emocionada, aproxima-se dele e o beija nos lábios. Após o breve beijo, ela se afasta, confessando que gosta dele. Ansiosa, pergunta se Vita sente o mesmo, mas, em vez de responder com palavras, Vita beija novamente, envolvendo-a em um beijo terno.
Depois de algum tempo, Yanu acorda sem entender onde está. Quando percebe que está no quarto de Vita, fica chocada e se pergunta o que está fazendo ali. Ela se lembra do beijo de ontem e fica instantaneamente corada. Sem encontrar Vita no quarto, decide sair para procurá-lo, mas para ao ouvir vozes vindo de uma porta entreaberta. Lá dentro, Vita e Sarin discutiam algo relacionado ao deus da morte. Yanu fica tensa ao ouvir seu nome mencionado na conversa, confusa sobre o motivo de Vita falar assim sobre ela. Vita pede a Sarin para vigiar sua senhora e relatar tudo a ele nos mínimos detalhes. Aproveitando que Vita saiu, Yanu foge e se esconde, tentando entender o que ele está escondendo e o que quer confirmar. Depois de um tempo, Vita aparece na porta e pergunta se pode entrar. Fingindo normalidade, Yanu permite. Ele pergunta quando ela voltou ao quarto, e Yanu responde que não queria que ele visse seu rosto ao acordar. Vita agradece por ela ter cuidado dele na noite anterior e mostra sua mão, agora quase recuperada. Ele sorri, mas Yanu se pergunta se ele não se lembra do beijo. Quando Vita pergunta se ela está bem, Yanu diz que sim. Notando que ele estava vestido para sair, ela pergunta para onde vai. Vita responde que apenas gosta de caminhar ao amanhecer. Yanu continua pensando que ele está escondendo algo, mas decide que, mesmo assim, nada mudou entre eles. Vita recomenda que ela descanse e volta para o quarto. Sozinha, Yanu reflete que, no fim, eles estão em um relacionamento arranjado. De repente, um pequeno filhote aparece na porta. Yanu o pega, mas percebe que ele não é um filhote comum. Sarin logo aparece e, um pouco irritada, pega o filhote das mãos de Yanu, explicando que ele é o guardião de Sorro. Yanu fica surpresa ao saber disso. Sarin explica que o espírito guardião de Sorro ainda é jovem, por isso às vezes assume essa forma. Yanu comenta que é a primeira vez que vê um espírito guardião e que ele parece um animal comum. Curiosa, pergunta a Sarin se é possível subir à superfície com o espírito guardião. Sarin responde que isso é extremamente raro e, mesmo assim, ninguém sabe como acontece. Yanu pergunta se já houve um caso de alguém da superfície recebendo um espírito guardião, mas Sarin retruca, perguntando por que Yanu está interessada nisso. Yanu disfarça, dizendo que só estava curiosa. Sarin admite que às vezes Yanu parece carregar o peso do mundo nos ombros e a aconselha a sempre avisar a ela ou a Vita se algo acontecer. Enquanto isso, no palácio de Iou, as pessoas mostravam suas habilidades musicais. Ojo pediu que tocassem novamente, insatisfeito com a melodia. Ele ameaçou a garota, dizendo que, se errasse novamente, não sobreviveria. Nervosa, a garota cometeu outro erro, e Iou declarou que ela havia cavado sua própria cova. A mulher que acompanhava Iou percebeu que ele queria que Yanu tocasse aquela melodia. Suspeitando de algo, concluiu que era hora de agir. A garota que errou foi morta por Iou, que então ordenou que trouxessem Yanu para tocar a melodia sem nome. Em outro momento, Sorro perguntou a Sarin por que ela o olhava daquele jeito. Confusa, ela mencionou sua forma de lobo. Vita comentou que Sarin gosta de provocá-lo. Em seguida, Vita perguntou sobre Una e Sorro. Diz que foi interrogado naquele dia, mas liberado logo em seguida. Quando Sorro menciona que foi Iou quem o interrogou pessoalmente, a Vita fica surpreso. Ele percebe que Iou está se envolvendo em assuntos relacionados a Yanvu e não gosta disso. Sorro comenta que Una falou coisas estranhas naquele dia sobre encontrar o deus da morte. Sarin se preocupa e diz que, se os rumores sobre a noiva do deus se espalharem, Yanvu estará em perigo, mas Vita tranquiliza, pedindo que se acalme. Sorro explica que Una não está em seu estado normal e que ninguém acreditará em suas palavras. Vita deduz que tudo o que aconteceu foi obra de Uta. Ele esclarece que, por causa de Uta, Una não consegue mais manter sua sanidade e, em breve, partes de seu corpo começarão a descontrolar-se. Sorro pergunta a Vita como ele se sente sabendo que foi seu irmão gêmeo, Uta, quem causou isso. Vita responde que naquele dia sentiu a energia de espíritos em um lugar onde não deveriam estar. Ele afirma que apenas ele e Uta, como deuses da morte, podem controlar espíritos. As criadas contam a Dani sobre Iou e como ele matou aqueles que não conseguiam tocar a melodia sem nome para ele. Dani de repente se lembra de que Yanvu tocou essa melodia, e o quebra-cabeça em sua mente começa a se encaixar. Outra serva entra no quarto e informa que a apresentação foi cancelada porque Vita está ferido. Dani fica horrorizada com a notícia e pergunta quão grave é a situação. Quando dizem que ele foi envenenado, ela decide ir vê-lo pessoalmente. Dani chega ao palácio de Vita e encontra Yanvu, surpreendendo-se ao vê-la ali.
Yanwu pergunta o que Dani está fazendo lá. Dani responde que Vita está gravemente ferido e acusa Yanwu de não parecer se importar. Ela acrescenta que aqueles que foram convocados por Io para tocar a melodia sem nome não retornaram vivos, chocando Yanwu. Cansada de ouvir tudo isso, Yanwu pergunta a Dani como ela chegou ali e afirma que aquele lugar não é para qualquer um. Dani responde que é a intérprete favorita de Vita e que tem o direito de estar ali. Yanwu, já sem paciência, diz que Dani está apenas descontando sua raiva nela, mesmo sem ela ter feito nada de errado. Yanwu afirma que parece que Dani não entende o que é amor verdadeiro. Enfurecida, Dani dá um tapa em Yanwu e pergunta como ela pode falar assim sem saber de nada. Sem intenção de tolerar a agressão, Yanwu a soca em resposta. Dani pergunta o que ela está fazendo, e Yanwu responde, perguntando por que ela atacou primeiro. Dani a culpa, dizendo que seus colegas morreram por causa dela, pelas mãos de Io. Yanwu não aguenta mais e diz que sabe que Dani está apaixonada por Vita e está tentando interferir em seu relacionamento. Dani, furiosa, tira uma agulha de cabelo e tenta atacar Yanwu, gritando que tudo é culpa dela. No entanto, os guardas aparecem no caminho e protegem Yanwu. Dani grita com eles, dizendo que chamará Vita, mas Yanwu calmamente diz que espera nunca mais ter que lidar com ela novamente. Ao retornar para casa, Sin corre até Yanwu, preocupada, e pergunta se está tudo bem. Yanwu, satisfeita, diz com um sorriso que conseguiu resolver a situação sozinha. Quando Yanwu pergunta onde Vita está, Sin diz que ele saiu por um tempo, mas logo voltará. Notando o comportamento estranho da garota, Sarin pergunta se está tudo bem, e Yanwu responde que vai para o quarto descansar. Caminhando pelo quintal, entre as cinzas, Yanwu reflete sobre tudo o que aconteceu naquele dia. De repente, Uta aparece atrás dela e pergunta se ela está se sentindo melhor. Yanwu agradece pela preocupação e diz que está bem. Quando ela comenta que foi por causa dela que Vita se feriu, Uta a tranquiliza, explicando que eles têm uma estrutura especial e se recuperam mais rápido do que humanos. Lembrando-se de algo, Yanwu pergunta a Uta se eles poderiam ter sintomas relacionados à perda de memória. Uta responde que não, mas admite que, às vezes, a dor pode causar confusão momentânea. Pensando no beijo daquela noite, Yanwu especula que Vita pode ter esquecido devido à dor intensa. Quando Uta comenta que Yanwu ainda gosta de caminhar entre cinzas, ela percebe algo. Pergunta a ele se poderia tê-la conhecido antes. Uta, prestes a sair, vira-se para olhá-la. Sentada em seu quarto, Dani ouve as criadas discutindo sobre o que aconteceu. Ela se lembra da primeira vez que viu Vita tocando um instrumento. Ela se lembrou de como o Sr. K elogiou sua música, dizendo que ela tocava lindamente. Mais uma vez, irrita-se ao pensar que Yanwu, que apareceu do nada, a impediu de conquistar o Sr. Fit. Após se recuperar, Fer retorna ao palácio, e os servos o cumprimentam, dizendo que estão felizes em vê-lo. Ele retribui os sentimentos, mas comenta que não vê a Sra. Dan, e todos ficam tensos ao lembrar o que aconteceu. No entanto, Dan chega à reunião e, como se nada tivesse acontecido, pede desculpas pelo atraso com um sorriso falso. No final, Dan decide contar ao mestre o que aconteceu, dizendo que encontrou Yanwu naquele dia. Tentando justificar-se, ela diz que disse algo errado e magoou os sentimentos de Yanwu, mas não foi intencional. Como pedido de desculpas, Dan oferece uma bebida ao Sr. F. Quando ele aproxima a bebida do nariz, percebe imediatamente que o cheiro é diferente, e Dan fica tensa. O Sr. Kavita pergunta diretamente o que Dan colocou ali. Percebendo que errou, Dan ajoelha-se diante dele e começa a pedir desculpas, dizendo que estava errada. Sabendo que a bebida continha veneno, Vita diz a ela que ainda assim a beberá. Ele deliberadamente toma o conteúdo até o fim para que Dan perceba seu erro. Vita joga a taça no chão e diz a Dan que ela não é mais uma de suas pessoas, pedindo que nunca mais apareça diante dele ou de sua dama. De volta para casa, Kavita sente como se seu corpo estivesse em chamas e se sente pior depois de beber a bebida. Yanwu esperava pelo Sr. Vi no quarto e, quando ele chegou, notou imediatamente sua aparência doentia. F, com suas últimas forças, senta-se na cama e pede à Sra. Yona que saia. Antes de sair do quarto, Yanwu pede que ele pense mais em sua saúde e evite beber tanto, mas o Sr. Kavita explica que não está bêbado, dizendo que há uma droga em seu corpo. Ele explica que esse tipo de droga aquece o corpo e que agora tem um desejo insano de abraçar Yanwu. No entanto, Yanwu ainda está preocupada e pergunta se ele está bem, mas Kavita insiste que ela saia do quarto. Percebendo que é difícil para ele se controlar, Yan diz que não se importa e que ficará ao seu lado.
Ela o lembra de que é sua amante e que, independentemente de ser por causa do contrato ou não, ela quer estar com ele. Yan-woo estava prestes a beijar o Sr. Kavita, mas ele repentinamente se afasta, dizendo que não pode fazer isso e pedindo que ela não o provoque mais. Ka admite que enlouquece toda vez que a toca. Yan-woo, ofendida, diz que, se fosse outra pessoa no lugar dela, chamaria alguém para ajudá-lo. Kavita a interrompe, tentando explicar que não quis dizer isso. Ele afirma que outra mulher não o ajudaria. Yan-woo grita, perguntando o que está errado. Va explica que não quer estar com ela enquanto está sob os efeitos dessa droga, porque isso o controla. Va diz que Yan-woo é uma pessoa incrivelmente valiosa para ele. De repente, Yan-woo o empurra para a cama e admite para si mesma que o ama. Ela pergunta novamente sobre aquela noite do beijo, mas F diz que não se lembra de nada. Yan-woo conta ao Sr. H que naquela noite ela confessou que o amava. Ela afirma que, mesmo que o relacionamento dele seja contratual e que ele a use, não consegue evitar amar. Enquanto se aproxima novamente de Sr. Hua, Yan-woo diz que ele não precisa se conter.